A água desempenha um papel essencial para a existência da vida. Nas profundezas dos oceanos, incontáveis formas de organismos prosperam, e acredita-se que a origem da vida esteja intimamente ligada às águas dos oceanos primitivos, em regiões de grande profundidade. Se observássemos a Terra de longe, como viajantes vindos de outro planeta, a primeira característica que chamaria nossa atenção seria o azul intenso dos mares, contrastando com as nuvens brancas formadas pelo vapor d'água. A imensidão da água é impressionante. Ela recobre cerca de 71% da superfície terrestre. Mas por que os oceanos são salgados enquanto rios e lagos possuem água doce? Para compreender essa diferença, é necessário explorar a origem da água no planeta e os processos naturais que determinaram sua composição ao longo de bilhões de anos. Apesar de parecer abundante e onipresente, a quantidade de água disponível para o consumo humano é extremamente reduzida. Dos enormes volumes de água no planeta, aproximadamente 97,5% são compostos por água salgada, restando apenas 2,5% de água doce. Porém, dessa pequena fração, somente 1% pode ser utilizada diretamente pelo ser humano. A sobrevivência da nossa espécie depende exclusivamente da água doce, um recurso escasso e de vital importância. Assim como algumas espécies de peixes precisam de água doce para viver, e outras só podem sobreviver em água salgada, o corpo humano não consegue processar o excesso de sal presente na água do mar. Se tentássemos consumi-la, a desidratação ocorreria rapidamente, de maneira semelhante ao que aconteceria com um peixe de rio colocado no oceano. Mas o que faz com que a maior parte da água do planeta seja salgada, enquanto uma parcela ínfima é doce? Para compreender essa diferença, precisamos viajar no tempo, cerca de 4 bilhões de anos atrás, quando a Terra ainda estava em processo de resfriamento. Durante esse período, geysers e vulcões liberaram enormes quantidades de gases voláteis, gerando uma atmosfera repleta de vapor d'água. Esse vapor se condensou e precipitou sob a forma de chuva durante milhões de anos, formando os oceanos. Além disso, parte da água veio de meteoritos e cometas, mas a maioria provavelmente teve origem em protoplanetas do cinturão de asteroides. Curiosamente, a água que consumimos todos os dias pode ter, em parte, uma origem extraterrestre. Em sua forma mais pura, a água é incolor, insípida e inodora, ou seja, não possui cor, sabor ou cheiro. No entanto, ao longo de sua jornada pela Terra, passa por processos que determinam sua composição. Dependendo da concentração de sais dissolvidos, ela pode ser classificada como água doce ou salgada. A água originalmente pura adquire salinidade ao se misturar com minerais como cloreto de sódio e sulfatos. No passado remoto do planeta, os elementos mais pesados se acumularam nas rochas e, com a incidência da chuva, esses minerais foram dissolvidos e levados para os mares em formação. Esse processo de salinização ocorreu ao longo de milhões de anos, tornando os oceanos os grandes reservatórios de água salgada que conhecemos hoje. Além disso, fontes hidrotermais localizadas no fundo dos oceanos continuam a liberar sais, minerais contribuindo para manter a salinidade das águas oceânicas.
Ao longo das eras geológicas, a concentração de sal nos oceanos variou, mas atualmente estima-se que eles contenham cerca de 3,5% de sais dissolvidos. Mesmo assim, a vida marinha se adaptou a essa composição, sugerindo que essa concentração tem se mantido relativamente estável ao longo do tempo. Esse equilíbrio é influenciado por diversos fatores, como a movimentação das marés, a renovação da água proveniente dos rios e lagos e a interação com as rochas costeiras que liberam sais minerais. O excesso de sal também pode se depositar no fundo do oceano em forma de sedimentos. Embora a maioria dos oceanos abrigue uma grande diversidade de vida, há corpos d'água com níveis de salinidade tão elevados que tornam impossível a sobrevivência de organismos. Um exemplo notável é o Mar Morto, cuja concentração de sais é cerca de 9 vezes maior do que a dos oceanos, tornando a flutuação do corpo humano quase inevitável. Isso acontece porque o Mar Morto é um lago fechado, sem saídas significativas para a renovação de sua água, e localizado em uma região árida, com baixíssima precipitação, fazendo com que os sais se acumulem em níveis extremos. Se, por um lado, existem mares extremamente salgados, por outro, há regiões onde a água é predominantemente doce. Mas por que chamamos de água doce se ela não contém açúcar? O termo é utilizado simplesmente para diferenciá-la da água salgada. Rios e lagos contêm uma baixa concentração de sais, porque estão em constante movimento e renovação, impedindo que os minerais fiquem dissolvidos por longos períodos. A chuva desempenha um papel essencial nesse ciclo. Quando a água evapora dos oceanos, ela se transforma em vapor e sobe para a atmosfera. Ao atingir camadas mais frias, o vapor se condensa, formando nuvens. Eventualmente, essas nuvens liberam sua umidade em forma de chuva, devolvendo a água à superfície terrestre. Esse ciclo contínuo é fundamental para a manutenção da vida no planeta. Embora a água da chuva seja quase destilada, ela pode absorver impurezas do ar ao cair. Por isso, muitas pessoas se perguntam se é seguro bebê-la. Os especialistas recomendam que a água da chuva seja fervida antes do consumo, pois pode conter partículas poluentes. Agora fica claro por que os oceanos são salgados, enquanto rios e lagos contêm água doce. A taxa de renovação da água e a presença de entradas e saídas determinam sua composição. Além disso, compreendemos que a água potável é um recurso extremamente limitado. Apenas uma fração mínima de toda a água do planeta está disponível para o consumo humano, e grande parte dela precisa passar por tratamento para eliminar impurezas e torná-la segura para a ingestão. Infelizmente, a ação humana tem comprometido ainda mais a disponibilidade de água potável. A poluição industrial, o desperdício doméstico, a agricultura intensiva e as práticas de aquicultura têm reduzido os recursos hídricos disponíveis. Enquanto algumas regiões do mundo desperdiçam água de forma irresponsável, cerca de 1/3 da população global enfrenta escassez de água potável. Embora a água seja considerada um recurso renovável, seu uso desenfreado está transformando-a em um bem não renovável. Estamos consumindo água doce em um ritmo superior à capacidade da natureza de repô-la, e os processos industriais estão degradando sua qualidade de maneira alarmante. Além disso, apenas uma pequena porcentagem da água doce está acessível. A maior parte encontra-se aprisionada em forma de gelo e neve. A Terra é o único planeta do Sistema Solar
onde há água potável em estado líquido na superfície. Embora já tenhamos identificado a presença de água em outros corpos celestes, como Marte e as luas Europa e Titã, as condições nesses locais não permitem que ela se mantenha acessível para consumo humano. Se, no futuro, a humanidade desejar habitar outros planetas, a disponibilidade de água será um fator crucial para a escolha desses mundos. Entre os exoplanetas estudados, aqueles com vastos oceanos e pouca terra firme podem ser promissores para futuras explorações. A água é o recurso mais valioso que possuímos. Embora seja abundante no universo, encontrá-la em grandes quantidades e no estado líquido é algo raro. O ser humano, no entanto, tem ameaçado sua própria sobrevivência ao comprometer suas fontes de água potável. Por isso, devemos agir de maneira consciente e responsável para preservar esse recurso essencial à vida. Cuidar da água é garantir o futuro do nosso planeta. Afinal, a Terra é como um oásis no vasto deserto cósmico, e proteger esse tesouro natural é a nossa maior responsabilidade.